O Renato na coletiva tava bolado, tava nervosão, tava estressado. Reclamou da torcida. A torcida também tem muita coisa para reclamar, irmão. O Renato na coletiva ele falou que, pô, não tem motivo, acho que pelo que ele falou, não tem motivo para reclamar. O time está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, está quase classificado na Sul-Americana. Precisa vencer o Once Caldas na última rodada, né? Soma ali uns 13 pontos, fica numa posição bem interessante em termos de, a partir das oitavas, decidir em casa, no Maracanã, jogo mata-mata. Mas precisa ver se hoje o Once Caldas pega o São José, deve fazer um placar bem elástico, jogo na Colômbia, o São José é muito ruim. O Once Caldas deve vencer e a decisão vai ficar para a última rodada entre Fluminense e Once Caldas no Maracanã. Então o que a gente espera, acho que o torcedor, quando olha para o time do Fluminense, viu que esse jogo contra a União Espanhola era obrigação, né? Vencer, não tinha outro placar que não fosse a vitória. O torcedor esperava até um placar um pouquinho maior, por isso as vaias, ainda mais, porra, aos 20, acho que foi aos 25 minutos que o jogador chileno foi expulso, né? Nunes. O Arias foi fazer o gol, ele puxou o Arias, teve pênalti marcado, como o Arias estava de frente para o crime, o árbitro marcou o pênalti com auxílio do VAR, vamos frisar isso, vamos puxar de camisa. Um lance bem parecido que acontece aqui, aconteceu umas 2 ou 3 vezes com o Arias no Campeonato Brasileiro e foi negligenciado pelos árbitros e pelo VAR, mas graças a Deus a Conmebol marcou o pênalti em cima do Arias. Aí teve um mau problema ali de o Arias ceder, o Everaldo bater, o Everaldo bate, o goleiro pega, no rebote o Everaldo perde de novo. Também que centroavante é o Everaldo, né? Pelo amor de Deus. E o incômodo do Renato na coletiva, também existe o incômodo do torcedor com o time dentro de campo, né? Isso que o Renato tem que ver. O time está em quinto lugar, o time está quase classificado na Sul-Americana, só depende dele, pode ser o primeiro do grupo se vencer o Once Caldas na última rodada, ok. Tá uma vitória ou um empate, né? Tá um empate da classificação na Copa do Brasil contra o Aparecidense. Ok, os resultados estão acontecendo. Não no Brasileirão, né? Porque são 2 derrotas seguidas. Mas o que está dentro de campo preocupa. Problemas físicos, Lima machucado, Guga agora machucado, Canóbio machucado. Aí tem mais quem? Bernal fora. Né? O elenco vai minguando e tecnicamente também, faltando peças, precisa contratar. Há dinheiro para contratar e você olha para dentro de campo, o time não responde tecnicamente. Não um time que traz uma tranquilidade. Primeiro tempo do Fluminense foi assustador. E olha que o time dos caras perderam. Teve um cara expulso aos 25 minutos. Porra, 80% do jogo o Fluminense com um a mais. Só no segundo tempo o Fluminense melhorou, né? Aproveitou os espaços, começou a usar os lados do campo. O Arias na direita, o Keno na esquerda. Mas o meio de campo do Fluminense assusta. A defesa do Fluminense assombra. Cara, eu fico bolado quando eu vejo especulação e notícia do Fluminense procurando goleiro. Aí você vê o Freitas jogar da forma que joga como titular da defesa do Fluminense, entregando passe bobo pro atacante adversário. Se não é a União Espanhola, um time do Campeonato Brasileiro pega uma bola daquela, um passe errado na entrada da área, acabou. O centroavante, pelo amor de Deus, o Marada perde trocentos gols de frente pro goleiro. E só tem ele de centroavante. E o Renato fala lá coletiva, a opção, né, que ele criou ali no próprio elenco, improvisando um jogador para ser reserva do Everaldo. E essa opção só não entrou porque passou mal no. O Renato Augusto, ele não se machuca dentro de campo, ele passa mal no banco de reserva. Ô homem para gostar de uma UPA. Canóbio, vamos atualizar vocês sobre o Canóbio. O que aconteceu com o Canóbio? O Canóbio teve um choque no início, 8 minutos de jogo. Ele foi disputar uma bola com o goleiro do União Espanhola, ele bateram com cabeça e o Canóbio foi levado ao Hospital da Barra e passou por exames. Informação do Fluminense. O atacante Canóbio sofreu uma fratura no osso zigomático no lado esquerdo da face e será submetido a uma cirurgia
bucomaxilofacial. Eita! Realmente dá para ver pela câmera, vendo ele no banco de reserva, um afundamento na face. É mais um desfalque, né? Em termos de futebol, a gente espera que o Canóbio se recupere o mais depressa possível, que ele melhore, que a cirurgia seja um sucesso e que ele volte o mais depressa possível. Mas a gente tem o Riquelme voltando, né? Espero que o Riquelme volte bem. É uma opção e, cara, se o desejo da diretoria e do Renato, que ficou bem claro em uma das coletivas, era de contratar um jogador de lado de campo, de velocidade, de drible, o Fluminense precisa disso urgente no próximo mês, quando abre a janela do meio do ano aí para o Super Mundial. O Canóbio é mais uma ausência no elenco tricolor, né? O Renato Augusto, se eu não me engano, ele também sofreu uma fratura parecida na face, no choque também. Muito perigoso esse choque de cabeça de jogadores, né? Tanto que bateu cabeça. Eu fiquei assustado que o goleiro do União Espanhola não saiu, porque o regulamento, né, o protocolo exige que choque de cabeça o jogador seja preservado. Então vamos falar do Renato, que o Renato reclamou da vida. O cara ganha 1.700.000, 1.700.000, daí fica reclamando, tô chateado. O Renato disse o seguinte: o Fluminense está a 90 minutos de passar para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Venceu o jogo de ida por 1-0, um empate classifica. Aí o Renato continua: está a uma vitória no Maracanã para se classificar na Sul-Americana, incorreto, só venceu o Once Caldas, e o Once Caldas hoje pega o São José. E está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, só esqueceu de dizer que perdeu os 2 últimos jogos, que ele ficou no Rio de Janeiro treinando a equipe. Será que... Daí o Renato pergunta, no coletivo, será que está tudo ruim assim? Na minha opinião, não. Então, na opinião do Renato, não está tudo tão ruim assim. Eu acho que está ruim, Renato, né? Eu acho que realmente o Fluminense está a um empate da Copa do Brasil de se classificar, está a uma vitória da Sul-Americana também de se classificar em primeiro no grupo, está em quinto lugar no Brasileirão, mas o que preocupa o torcedor é as opções do elenco, né? O erro na montagem em janeiro, que deixa esse elenco muito abaixo do esperado, é um erro repetido do ano passado, e dentro de campo, Renato. A gente não tem confiança no time, o time não rende. O time fica escorado nas ações de um único jogador. Se o Arias não pega a bola debaixo do braço e assume a partida, acabou. Se não é o Arias na ponta direita, fazendo a jogada ali com o Samuel Xavier e jogando a bola, bloqueando lá no segundo pau, abriu o placar, e abateu um desespero no torcedor. Sorte que foi no início do jogo. Então não pode o Fluminense sempre, todo jogo, se escorar numa única peça. E fragilidade do elenco, que eu já falei aqui. Renato, na coletiva, justificou o Everaldo batendo pênalti. Por que o Everaldo bateu pênalti? Você tinha Arias e tinha Ganso dentro de campo. E o Ganso estava chateado com o Renato, hein? Olho nisso aí. Quando o Ganso fica chateado com o técnico, é um problema. Né, Oswaldo de Oliveira? Então o Renato Augusto justificou o Everaldo bater o pênalti pelo Fluminense. Ele disse que o Fluminense tem... O Renato, né? Falou que o Fluminense tem 4 batedores oficiais. Lembrou que o aproveitamento do Everaldo nos treinos é bom e que a decisão foi tomada entre os atletas dentro de campo. Então tem, pelo que eu entendi, batedores oficiais são Arias, Ganso, Everaldo e o outro ele não revelou, né? Que eu saiba, o Ganso bate pênalti, o Arias também. Aí deixa aí nos comentários qual é o outro quarto batedor. Então não ficou bem claro. Então o Renato justificou que o Everaldo bateu pênalti porque ele bate bem durante a semana, é um dos batedores oficiais, vem treinando bem. E essa justificativa aí para o Everaldo ter batido pênalti. O pior não é ter batido pênalti e o goleiro pegar. Porque o goleiro estava numa noite espetacular, um baita de um goleiro. Tem 34 anos esse goleiro. Não vou nem tentar repetir o nome dele aqui, porque é dificílimo. Mas o Everaldo perdeu o rebote. Perdeu o rebote, o goleiro defendeu, de cara pro gol. Ele consegue chutar em cima do goleiro. Meu Deus. Vamos lá, outro ponto aqui do Renato Augusto, cara. O Renato disse que está preparando o Renato Augusto para ser
o reserva do Everaldo. Na ausência do Everaldo, ou numa opção no segundo tempo, quem está treinando de falso 9 é o Renato Augusto. O Renato Augusto fez essa função lá no Corinthians, jogar de falso 9. Ele sabe fazer essa função, tem uma boa batida na bola. O problema é que, principalmente aquela chapada dele que nunca entra, né? Sempre passa raspando a trave, mas é uma opção, no desespero. Eu acho que o Renato tinha que preparar não o Renato Augusto para ser o falso 9 no time, ou o Sérgio. Tinha que preparar o moleque da base, o Kelvin, do Sub-20, para essa função, que é do garoto, né? Então, sem Cano, o Renato Augusto diz que está treinando com o Renato Augusto para ser o reserva do Everaldo. Tá vendo os problemas? É isso que deixa o torcedor angustiado. É por isso a vaia, o nervosismo, o trauma de 2024 também gera isso. Hoje, porém, o Meia se sentiu mal e teve ânsia de vômito no aquecimento. Por isso o Serna entrou. Então, quando ele foi tirar o Everaldo, era para o Renato Augusto ter entrado e não o Serna. Então, essa é a justificativa. Porque o Renato Augusto, quando ele não machuca dentro de campo, ele machuca no vestiário. Olha, sentiu ânsia de vômito no vestiário ainda. Cara, é coisa de oração mesmo. A pessoa só vive se machucando, passa mal durante a partida. É um jogador que você não pode contar 100%. O Renato Augusto é um jogador, sem brincadeira, é um jogador que você nunca pode contar com ele 100%. Como se machuca, passa mal. Impressionante. E da vaia. O Renato Augusto falou das vaias. Reclamou do torcedor. Vamos ver o que ele justificou aqui. O problema é que começa o jogo com... Renato falando. O problema é que começa o jogo com 5, 6 minutos e tem torcedor que vem descarregar aqui no Maracanã raiva ou algum problema particular em cima do jogador. Renato falando que tem torcedor que sai de casa e com 5 ou 6 minutos começa a vaiar o time, descarregando o problema que está em casa. O camarada tem que acordar cedo no outro dia, tem que pegar o metrô lotado, o cara não ganha um salário de 1 milhão por mês, 1 milhão e meio por mês. Então o torcedor vê aquela merda dentro de campo, aí o torcedor fica chateado, daí vai descarregar toda a sua raiva em cima do técnico, ou do jogador, né, no caso aqui. Com 5 minutos de jogo, tem alguns torcedores vaiando. Eu particularmente, eu acho errado você vaiar o time com 5 ou 6 minutos. Eu não vi isso. Eu vi que no primeiro tempo, as coisas no decorrer do primeiro tempo, o time estava muito mal, perdendo gols, finalizando mal, perde o pênalti, esse negócio do jogo com 25 minutos com um jogador a mais, e o time não rende, o torcedor vai se irritando, né, irmão? É todo o limite, né? O torcedor já está num limite de estresse com o time que, não é que o cara saiu de casa para descarregar em cima do jogador. É o que ele tá vendo dentro de campo, e não tá gostando, ele pagou o ingresso, Pagou o ingresso e tem o direito de reclamar e de vaiar. Não acho que com 5 ou 6 minutos o torcedor começa a vaiar o time, não. É todo um contexto, é todo um histórico, um acumulativo de merdas. Com 5 minutos de jogo, tem alguns torcedores vaiando. Eu entendo que é muito perigoso você trabalhar num clube em ano eleitoral. É muito perigoso, é muito perigoso. Então, Renato, justificando também as vaias devido a um ano eleitoral no clube. Então, misturando política com rendimento do time dentro de campo. Não acho que por causa disso. O torcedor não está nem aí que vai ter eleição no fim do ano. O torcedor quer ver o time ganhar. O Fluminense jogar bem. Se o Fluminense tivesse feito um gol no primeiro tempo, não teria bem menos vaia do que teve durante a partida. Então, o torcedor quer resultado, quer ver o time trazer confiança, não precisa dar espetáculo. Nenhum time brasileiro dá espetáculo hoje. Nem o Palmeiras, nem o Flamengo. Nenhum time brasileiro dá espetáculo. Tanto que estão trazendo um Ancelotti lá da Europa para comandar a seleção brasileira. Nem a seleção brasileira consegue dar espetáculo e apresentar bom futebol. O torcedor só quer confiança no time, ver que o time está sendo bem treinado. Está sendo feito um bom trabalho e que o camarada que está ganhando mais de 1 milhão por mês está justificando esse salário que ele recebe. Camarada, cheio de problema com
ganhando mal, o camarada vai pro Maracanã, paga um ingresso e é apresentado um jogo daquele. Sabe quem tava no Maracanã? O bicho é pé quente. Eu não sei se ele tava lá pra, de zoeira. Pô, mas foi legal ter visto o John Kennedy, que está emprestado ao Pachuca do México. Ele estava lá no Maracanã torcendo pelo Fluminense, estava com a camisa branca nova, com a 9 nas costas. Daí deu saudade. É uma pena que o moleque não botou a cabeça no lugar, né? O Fluminense teve que emprestá-lo lá pro futebol mexicano e tá dando as cacetadas dele lá. Aí você olha para dentro de campo, tem que ver o Everaldo chutando a bola para a lua, perdendo o pênalti. Eu acho que o John Kennedy ficou olhando ali e falou: é. Então, pelo menos o John Kennedy trouxe sorte ao time do Fluminense. O Fluminense venceu por 2-0 a União Espanhola. Foi legal ver o John Kennedy assistindo a um jogo do Fluminense. Bateu saudade no torcedor. Uma pena, né? Que aqui no Rio de Janeiro ele não se dê tão bem como está se dando bem lá no México. Não botou a cabeça no lugar. Mas valeu pela visita, John Kennedy. Saudades. Se quiser, volte um dia com a cabecinha no lugar para poder ajudar cada vez mais o Fluminense. O que o John Kennedy fez em 2023 está nos livros de história do Fluminense. Principalmente aquele gol em cima do Boca. Rapaziada, deixa o like, se inscreva. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Flui!